JMV TV retornando com o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença de Newton Theilacher, ex-vice-prefeito, empresário e líder comunitário. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br. Acesse e recomende a seus amigos. Newton, estamos falando aí da veia cultural, musical e também vamos falar agora um pouquinho de atleta. Mas você falou que estudou no Polidoro Santiago, Escola Básica Polidoro Santiago. Quem era o diretor e professores seus naquela época, Newton? Olha, do Polidoro Santiago eu me lembro muito bem do professor Nestor Margarida, que era... O Sr. Margarida era um homem bastante rígido, mas o coração dele era bom. Mas ele era bastante assim, ele conseguia se impor perante os alunos, né? E naquela época também me lembro, inspetor, hoje em dia ainda em nosso meio, Edmir Araújo. Me lembro também Ronaldo Schneider, que era professor. A filha do senhor Nestor Margarida, dona Alaide Margarida, era muito enérgica, muito exigente, mas também o coração dela era bom. E quem passava pela dona Alaide aprendia alguma coisa. E a dona Rosália Isolani, que também era uma professora assim quase que temida pelas crianças, sabiam que ela era bastante assim enérgica, durona, mas ela conseguia transmitir uma educação sadia para todos os alunos que passaram por ela. Era praticamente obrigatório passar pela dona Rosália, porque ela era a professora do 3º ano. Então são esses assim que mais me marcaram, que eu me lembro assim bem. Porque o professor também é alguma coisa assim, quando o professor é muito molengão, muito banana, além de os alunos talvez nem aprenderem, porque eles criam uma confiança muito grande em cima do professor, e o professor talvez não se torna tão exigente e acaba prejudicando o aprendizado do aluno. E a gente acaba esquecendo essas pessoas. A gente se lembra no Rui Barbosa, por exemplo, quem não se lembra do Gelindo Sebastião Bussi? Foi diretor, professor, enérgico, ele mantinha a ordem, conseguia se impor, era às vezes até durão demais, mas ninguém esqueceu dele. Professor Alfredo Girardi era outro professor de canto orfeônico e de latim, tá? Professor Juvenal Zanella, que também era um professor bastante rígido, mas todos eles. E naquela época a educação exigia bastante e quem não aprendia não passava adiante. E a formação que todos tiveram, os exemplos estão aí. Deixa o meu de lado, mas veja pela nossa cidade, hoje em dia, grandes empresários passaram por essas escolas. Não precisaram sair daqui de Timbó, passaram aqui e aprenderam, mas tiveram um exemplo de vida que foi muito bom para todos. Newton, em relação à atividade física, eu sei que você foi atleta, inclusive atleta profissional, né? Como é que foi a sua trajetória dentro do esporte? Dentro do esporte, aqui desde criança, nosso esporte também era bastante o jogo de futebol, nesses pastinhos aí do seu Heitrich, aí na rua Fritz Loures, lá nos fundos do seu Andreata, que a gente jogava com o Mário Andreata, aquele pessoal lá nos pastos do Bern, aqui na frente do pasto do Schneider, onde que ia para a rua Quintino Bocaiúva. A gente se reunia e batia bola, e ainda a bola daquela de costurar e daí para frente. Quando eu fui no ginásio também a gente já participava bastante do esporte, mas quando eu fui no internato em Blumenau, em 59, lá surgiu uma novidade que no colégio interno tinha quadra de tênis que não se usava mais, tinha 2 quadras de tênis, que era um esporte mais de elite e tal, mas naquela época, como não se usava,
estava surgindo na época, trazido pelos doutores ou pelos formados nas várias profissões que tinham estudado no Paraná e principalmente em São Paulo. Eles trouxeram o tal do futebol de salão. E a partir de 59, o colégio lá, nós fizemos mutirão, o que era quadra de tênis, nós transformamos em futebol de salão e nós jogávamos todo dia, ou futebol de campo ou futebol de salão. Isso fez com que eu joguei futebol de salão desde 59 até 2 anos atrás. Né? E no futebol a gente também jogava quase todo dia sim, dia não, a gente jogava o tal do pila, cada um dava R$1, um cruzeiro na época, eram 22 jogadores, quem ganhava o jogo ganhava o seu de volta e ainda um pila do outro atleta. Era muito gostoso e o jogo se tornava às vezes até violento porque ninguém queria perder, todo mundo queria só ganhar. Mas então foi a partir daí que eu comecei a também jogar no Caramuru, quando dava tempo, quando eu podia vir. Isso aí em Timbó, né? Aqui, aí já em Timbó, mas eu ainda estava no Colégio Santo Antônio, em Blumenau. E eu tinha uma boa capacidade, bastante velocidade, tinha um preparo físico, porque a gente jogava lá todo dia futebol. Então, quando eu vinha jogar aqui no Caramuru, com pouca idade, 16, 17 anos, eu jogava relativamente bem. Eu jogava nos aspirantes primeiro para fazer o meu aquecimento, depois eu ia na equipe principal para fazer os 90 minutos e eu aguentava com bastante firmeza. Depois daquilo, vendo que quando eu saí do colégio, que eu jogava razoavelmente bem, veio a cobiça, eu também tinha interesse de ir para a União, que na época tinha um time muito bom, e que era profissional inclusive, participava do campeonato estadual. Aí eu fui transferido, fui contratado pela União, fui 3 anos profissional do União, se bem que não ganhava pago, eu participava só quando o time ganhava, que era um distribuído tal do bicho, que era uma gratificação que o time recebia quando ganhava, quando empatava ganhava um pouco menos e quando perdia não ganhava nada. Mas eu era profissional, mas não tinha salário fixo como os outros. Aliás, não só eu não tinha salário fixo. Os outros participantes que eram aqui de Timbó, como Ivo Gessner, Mércio Gessner, o Rolando Repke, o velho, que jogava barbaridade, o Kurt Repke, o Molinha, o próprio Alírio Bart, que jogava, o Zeca Matede, entre aqueles que estou me lembrando neste exato momento, eles eram profissionais, mas eles faziam, a gente jogava pela união, pela cidade, pelo prazer, para mostrar e poder participar desses jogos. Depois do futebol, depois de 3 anos eu reverti a categoria para amador outra vez, continuei na União, depois também fui me afastando um pouco, porque a idade começou a avançar e veio o jogador melhor de fora. Aí voltamos a participar do Caramuru, defendemos as cores do Caramuru mais uma vez, o Dirgo Walter, que era o grande interessado para que o time fosse bem. E depois, mais tarde, eu me interessei bastante pelo atletismo, principalmente na corrida de fundo e meio fundo. Só para contextualizar, o Caramuru ficava localizado onde? O Caramuru era atrás do Salão do Tesc, aí quem ia para a Múzia, embaixo. Hoje em dia não tem mais o campo de futebol, mas por muitos anos ele era lá, o campinho de futebol. Não é que era precário, mas o pessoal aqui da Redondeza, do Pomeranos, gostava muito de ir lá, porque vinha os times de fora, era uma alegria só. À tarde, depois ainda tinha uma domingueirazinha lá, tinha um salãozinho do lado do campo, onde a turma realmente se divertia. O lazer era entre o campo e o salão, então? Isso. Aí depois você entrou no atletismo, você diz, né? Sim, mais tarde aí eu dei um compasso de espera, eu só continuava jogando futebol de salão com bastante atividade, 2, 3 vezes por semana. Havia os jogos entre as empresas de Timbó e a equipe do Calçados Tyler, que sempre se destacava, que a gente tinha vários elementos que jogavam relativamente bem, nós éramos relativamente bons no nosso futebol de salão. E depois de um tempo também eu comecei a me interessar pelo atletismo
com o incentivo dos meus 2 filhos também, que participavam do atletismo. O pai também vai ter que ajudar a correr, porque vamos ganhar ponto na escola, aquele negócio todo. Aí a gente se interessou e por muitos anos a gente participou na equipe dos coroa lá. Eu fiz três maratonas, de Itajaí até Blumenau, 2 de Itajaí a Blumenau, uma maratona fiz dentro de Blumenau, tá? E a gente participava dessas corridas cross aí em Blumenau, na Hering, e aqui em toda a região a gente participava junto com os filhos, e nós tínhamos uma equipe coruja muito boa aqui de Timbó que participava disso aí. E a gente fez isso até onde pôde. Hoje em dia, infelizmente, não é pela saúde, mas gastou os meus tendões se gastaram, e isso evitou, isso me proibiu de jogar futebol de salão e mesmo futebol de campo. E também corrida assim não consigo mais fazer, mas a gente caminha e mantém a atividade física. Eu me lembro que no tempo que você foi vice-prefeito de Timbó, depois nós vamos falar sobre isso, mas você chegou naquela época também ainda corria, né? Sim, eu corria, claro. Eu participava, que às vezes a gente te via correndo pelas ruas da cidade. Eu deixei de praticar o esporte assim a partir de uns 2 anos e meio para cá, é que eu não consegui mais, porque o ligamento é que está gasto, eu teria que fazer talvez até uma cirurgia, mas eu estou evitando de prejudicar mais o ligamento do que já está. Mas a gente tem boas atividades e muito boas lembranças da época em que a gente corria, porque a corrida é um exercício físico que afastava a gente bastante do álcool e tal, porque tu tinhas que estar preparado, senão tu não aguenta uma corrida de 10 km, 15 km, meia maratona, que são 21 km, e minha esposa também participava, ela também fez algumas meia maratona que são 21 km. Nós íamos do nosso jeito, porque nós já estávamos numa categoria meio que sênior lá, mas a gente participava e tirava boas classificações também. Legal. Bom, esse é o empresário, ex-vice-prefeito, líder comunitário, Newton Thaelacker. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos a mais um breve intervalo e já retornaremos.